Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje, na aula de ciências, nós vamos estudar relações entre indivíduos de espécies diferentes, né? Lembra que nas páginas anteriores, nós estudamos as relações entre os seres vivos. Falamos sobre sociedade, colônia e competição. E na página 76, ficou de vocês assistir um vídeo aí, pela internet e responder as atividades da página 76. Ok. Na página 77, então, vamos falar sobre as relações entre indivíduos de espécies diferentes. Seres vivos de diferentes espécies também se relacionam de diversas maneiras. Veja alguns exemplos a seguir. Nós temos a relação conhecida como predação. Como que é essa relação entre esses indivíduos? Indivíduos de uma espécie animal capturam indivíduos de outra espécie animal para se alimentar. Os capturados são chamados de presas e os que caçam de predadores. Exemplo, o gavião é um predador ao caçar uma serpente, que é a presa. Vocês observam a imagem aí desse gavião, predador, com uma serpente presa no bico. Então, nós temos aí essa relação entre esses vivos de predador. Mais abaixo, nós temos uma relação entre outros seres vivos, chamado de inquilinismo. Inquilinismo, tá bem? Olha aí, inquilino, né? Lembra dessa palavra inquilino. Inquilinismo, nós temos uma espécie que se hospeda na outra, recebendo benefícios sem prejudicá-la. As bromélias e orquídeas vivem sobre os troncos de árvores que são seu suporte. Nos troncos, elas encontram proteção, alimento e maior quantidade de luz solar. As bromélias e as orquídeas são inquilinos e a árvore é a hospedeira. Então, veja bem, essas espécies, as bromélias, elas, vamos dizer assim, que elas moram, né? Em troncos de árvores e tudo. Então, por isso são chamados de inquilinas, vamos dizer assim, né? E aí nós temos essa relação chamada de inquilinismo. Veja bem aí na fotografia, as orquídeas, que são inquilinas, sobre o tronco de uma árvore, a hospedeira, né? Inquilinos são, vamos dizer assim, são aqueles que moram, que habitam, que se alimentam, né? De outra planta, no caso aqui, as orquídeas, as bromélias, mostrando então que estão se aproveitando, né, se sobrevivendo aí através da alimentação que a árvore está lhe oferecendo. Na página 78, vocês podem observar, nós temos aí o protocooperação. Inclui duas espécies que têm condições de viver sozinhas, mas que se relacionam cooperativamente, trocando benefícios. Exemplo, os crocodilos convivem com os pássaros palitos, que se alimentam dos restos de alimentos que ficam nos dentes deles, mantendo-os limpos. Então, nós temos uma imagem aí do crocodilo, né? E o pássaro palito, Pluvinanus aegyptius, esse é o nome científico desse pássaro, né? Que está se alimentando de restos de alimentos entre os dentes de um crocodilo. Então, nós temos aqui uma relação que é conhecida de protocooperação. O pássaro está cooperando, né? Com o jacaré, com o crocodilo aí, limpando os dentinhos dele aí. E nós também temos outra relação entre os seres vivos, conhecido como parasitismo. O parasitismo é uma relação
entre indivíduos em que um deles é beneficiado, o parasita, e o outro é prejudicado, no caso, o hospedeiro. O parasita se hospeda em um indivíduo para se alimentar às custas dele. Os vírus, as bactérias, os vermes são alguns exemplos de parasitas. As lombrigas, por exemplo, são vermes parasitas que podem se hospedar no intestino humano. Também existem plantas parasitas. O cipó chumbo é um exemplo de parasita, pois retira nutrientes da planta hospedeira para garantir seu alimento, prejudicando-a. Então nós temos aí, ó, do lado aí, a imagem das lombrigas, né? Lombrigas, que são vermes que parasitam o intestino. Parasitam o intestino humano e causa as caridias. E nós temos aqui, do outro lado, o cipó chumbo, que são estruturas amareladas, conhecida como cuscata, parasitando uma árvore. Essa fotografia foi retirada aí na cidade de São Paulo, né? Então, nessa unidade aqui, nesse texto, nós falamos sobre relações entre indivíduos de espécies diferentes. E vocês vão fazer, então, as atividades que está aí na página 79 e também na página 80 e 81, para a gente encerrar essa unidade aí, esse capítulo, tá bom? Ficamos por aqui e até breve.